Então, o foco da hipnose está basicamente em trazer para a consciência aquilo que está armazenado no subconsciente e ressignificar esses programas, ressignificar esses paradigmas, ressignificar essas crenças, ressignificar essas memórias afetivas que muitas vezes nos ajudam e muitas vezes nos atrapalham, muitas vezes causam dor e muitas vezes causam alegria. Então nós buscamos através da hipnose acessar esses estados, encontrar, abrir essa caixa de Pandora e encontrar esses paradigmas que precisam ser ressignificados. Mas vamos falar agora sobre o padrão de ondas. Como esse padrão de ondas então age? Nós temos diferentes estados mentais através da teoria da hipnose que se correlaciona com esses estados aqui. Então nós temos o nível de vigília, né? Vigília, que se correlaciona com o estado beta. Então o nosso nível de vigília é quando a gente está acordado, com os olhos abertos, como eu falei. Nós temos o nível hipnoidal. O que o hipnoidal se correlaciona? Com o estado alfa. Então, quando alguém fala feche os olhos e imagine, né? Tem as reprogramações, as ressignificações mentais. Feche os olhos e imagine. Você já está acessando um estado mais relaxado de consciência, em que a nossa atenção, a nossa energia psíquica não se volta mais para fora, começa a se voltar para dentro de nós. Então, o estado alfa, em que as frequências cerebrais tendem a diminuir, nós conseguimos ter mais espaço no nosso subconsciente. Podia ter desenhado esse iceberg aqui na mente que ia ilustrar melhor. Mas enfim, estado hipnoidal. Subsequente a esse estado, nós temos o estado médio, de nível médio de transe, e o nível chamado de sonambúlico. O nível sonambúlico é o nível ideal para sessão de hipnose, é o nível ideal para que a gente acesse essas memórias armazenadas, para que a gente acesse esse conteúdo do nosso subconsciente. Por quê? Ele se correlaciona com o estado Theta. Lembra que eu falei do Theta Healing lá? E esse estado é um estado de maior relaxamento, em que o meu corpo está relaxado, mas a minha mente subconsciente começa a emergir. Eu vou fazer um vídeo só sobre a mente subconsciente, que ela merece um vídeo, porque é uma estrutura que nós precisamos falar muito para que cada vez mais a gente entenda sobre o seu funcionamento. Mas enfim, quando eu acesso esse estado que circula aqui entre o nível médio e o nível sonambúlico, eu consigo me comunicar diretamente com o subconsciente, através do estado sonambúlico. E nós temos também aquele estado chamado de o SDAIL, tá? Esse estado SDAIL se correlaciona com o nível delta da nossa mente. E esse estado aqui é um estado de extrema profundidade. Por que ele recebe esse nome? Esse aqui é uma homenagem a um hipnólogo que existia, se eu não me engano, na Índia, que chamava James SDAIL. E ele auxiliava muitos médicos na medicina em cirurgias em que ele colocava o paciente nesse estado, no estado mais profundo que tem, de transe, e os médicos conseguiam realizar cirurgias com o paciente nesse estado, sem aplicação química de anestesia, ou seja, ele anestesiava o paciente através desse estado de transe, né? O estado SDAIL. Então, através desse estado, os médicos conseguiam realizar, inclusive, existem casos, né, relatados de amputação de membros, de cirurgias cardíacas realizadas nesse estado. Então é possível causar um relaxamento tão grande na pessoa que ela entre em um estado de transe tão profundo em que, mesmo se mexendo nas estruturas orgânicas dela, fazendo ali a cirurgia, ela mesmo assim continue sem sentir dor, continue no estado relaxado. E nós temos as ondas gamas que se correlacionam com o estado que nós chamamos de hiperfoco. Como eu falei, sobre... Sabe quando alguém fala, você tem que entrar em estado de hiperfoco? O Wendell Carvalho fala muito disso, né? Entrar em estado de hiperfoco, se concentrar apenas em um ponto,
apenas concentrar todas as suas energias em um estado. Estado de hiperfoco, então, é um estado ótimo para você realizar, um estado de fazer, em que a sua energia psíquica se volta completamente para o ambiente externo, né? Nesse estado também, o hipnoidal, ele é ótimo para estudar. Então, você tira um pouco da sua atenção dos níveis externos, né, do ambiente, e passa a concentrar sua atenção um pouquinho mais nos níveis internos. Então, os grandes gênios da humanidade, por exemplo, utilizavam muito a visualização, utilizavam muito esse tipo de relaxamento com os olhos fechados para que as respostas ou aquilo que eles buscavam pudesse emergir na mente deles, tá? Porque a nossa mente tem uma comunicação direta com a inteligência universal, com a inteligência cósmica. Mas isso é assunto para outros vídeos. Para que a gente entenda, então, esses são os estados de relaxamento que a gente consegue acessar. Então, na sessão de hipnose, o hipnólogo vai buscar estratégias de fazer com que você, ou de te auxiliar a acessar esses estados. Quando ele chega nesse estado ideal, que é o estado médio ou sonambúlico, a comunicação com o subconsciente ela é mais direta. Então, é bem mais provável que se estabeleça a ressignificação daquilo que você busca, a ressignificação daqueles traumas, daquelas fobias, aquelas estruturas mentais, emocionais que você pretende e prefere não se livrar, mas mudar a correlação, mudar o significado interno daquela situação em você. Então é nesse estado aqui. Mais ressignificações podem acontecer no nível alfa, também podem acontecer no estado hipnoidal, quando tem ali as ressignificações diretas, né? O Tony Robbins usa muito isso. E isso vai depender de outros fatores aí, como rapport, como empatia, como criação de autoridade e etc. Mas para não me alongar muito, para não ficar muito complexo, esses são os estados que nós conseguimos acessar. Então existe um relaxamento, a pessoa continua com as funções vitais funcionando, ela continua com o seu senso crítico ativo. O que é o senso crítico, então? O nosso senso crítico é como se fosse um filtro que existe na nossa mente, né? Não é um filtro visual, mas é um filtro energético. E esse senso crítico, ele rebate aquelas informações que não são relevantes, que eu não considero relevantes, que eu não considero verdade. Então, o nosso senso crítico, muitas vezes, quando eu falo, vou fazer lá uma ressignificação verbal e falo, eu me amo, quando na verdade, internamente, eu não estou sentindo esse amor, o senso crítico rebate aquela informação. Então, esse senso crítico é o que nos ajuda a selecionar os conteúdos que vão entrar na nossa mente. Quando eu acesso estados mais relaxados, então precisa ter um rapport, precisa ter uma confiança no terapeuta, você precisa escolher bem esse terapeuta. Por quê? Porque ele vai estar acessando estruturas em que você muitas vezes não fala nem para o seu marido, para sua esposa, nem para sua mãe, para ninguém. Então, existe uma grande conexão. Quando eu estou com o meu paciente lá no consultório, e a gente vai fazer a conversa prévia, a anamnese, né, o pre-talk, que é aquela conversa prévia, eu estou me conectando de uma forma simbólica, para que vocês entendam, estou conectando a minha consciência com a consciência do meu paciente. Então é muito importante que estabeleça-se essa conexão para que a terapia flua. Então, quando eu acesso esses estados mais relaxados de consciência, eu consigo liberar aquele conteúdo que está armazenado no meu subconsciente, tenho a possibilidade de reprogramar, de ressignificar aquela crença. Então, eu vou junto com o paciente ali estruturando, utilizando muito a PNL, a programação neurolinguística. Por quê? Porque eu uso a própria linguagem do cérebro, porque o subconsciente ele se comunica de uma forma diferente da forma consciente, ele se comunica através de símbolos, através de imagem, através de sensações, né? Então, é uma linguagem mais simbólica, como se fosse de uma criança de 7 anos ali, a gente fala, né? E essa linguagem simbólica eu utilizo da própria linguagem para ressignificar esse conteúdo que eu quero ressignificar. Então a hipnose serve para quê? Para muita coisa. Hipnose para ansiedade, hipnose para traumas de infância, hipnose para traumas relacionados com inseto, com animais, hipnose para parar de fumar, hipnose para
para vício em bebida alcoólica, para muita coisa, muito do conteúdo que está armazenado no meu subconsciente, que tem uma relação emocional. Então, por que é que eu faço, por que é que eu bebo, por que é que eu fumo? Provavelmente tem uma correlação emocional, uma raiz emocional presa ali que te induz a fazer ter determinados comportamentos, e através desses estados mais relaxados eu consigo descobrir o que te leva até aqueles comportamentos. Eu e você enquanto paciente, tá? Então, para fazer uma pincelada aqui, eu sei que demorou bastante o vídeo aí, mas eu tentei explicar de uma forma rápida e de uma forma compreensível como se estabelece uma sessão, o que é então a hipnose clínica que eu utilizo. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha contribuído de alguma forma para o entendimento de vocês, para desmistificar algumas coisas que vocês tenham como mistificadas em relação à hipnose. Temos a hipnose de palco, que é muito difundida, que o pessoal assiste, que é uma hipnose mais de show mesmo, para chamar a atenção, né, em que se acessam estados mais profundos da estrutura do indivíduo, estados mais relaxados, e a gente vê lá o resultado comportamental que é estabelecido. É muito interessante também, ok? Então é isso, espero que eu tenha falado tudo, creio não ter deixado nada para trás de relevante aí sobre a hipnose, tá? Então lembre-se sempre, assuma o controle, até o próximo, tchau, tchau. Música